Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à primeira aula do nosso curso sobre diferimento da pastagens. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Manuel Rosalino, eu sou professor na Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia, Minas Gerais. Eu sou filho de pecuarista, minha formação é zootecnia, né? Eu fiz o curso de zootecnia na Universidade Federal de Viçosa e lá também eu fiz minha pós-graduação, fiz meu mestrado e meu doutorado na área de forragicultura. Aqui na universidade, em Uberlândia, na UFO, além de dar aulas, eu trabalho com pesquisas na área de manejo da pastagem. Inclusive, um dos meus temas, objetos de pesquisa, é a técnica do diferimento ou vedação da pastagem, que a gente vai tratar aqui ao longo dessas aulas desse nosso curso. Então, eu tenho certeza que você vai ter informações bastante úteis que vão te ajudar a fazer uma vedação ou diferimento da pastagem com critério, de modo que você consiga obter na época da seca um pasto diferido de melhor qualidade. Então é isso que eu espero com esse curso, mostrar para vocês o passo a passo, os procedimentos técnicos que você tem que seguir para obter um pasto diferido lá na seca de melhor qualidade, que vão fazer seus animais terem uma melhor resposta. Tá? Então esse curso é para todos aqueles profissionais que querem aprender um pouquinho mais sobre essa técnica de diferimento ou vedação da pastagem. Se você já é um pecuarista que quer adotar essa tecnologia em seu sistema de produção, esse curso vai ser bom para você. Se você é um profissional já formado, né, que trabalha dando consultoria, né, para pecuaristas, né, também esse curso, as aulas desse curso também vão lhe ser bastante úteis. E se você também é um estudante de graduação, dos cursos aí de ciências agrárias, como veterinária, zootecnia, agronomia, né, eu tenho certeza que você também vai se beneficiar do conteúdo desse curso, tá certo? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos passar aqui para o nosso curso propriamente dito, tá? Vamos lá. Então, na aula 1 de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse diferimento da pastagem, né, e quais são as suas principais características, seus pontos fortes, suas limitações. É importante a gente conhecer, né, a tecnologia antes de usá-la no sistema de produção. Isso que a gente vai falar um pouquinho então nessa aula 1. Também vamos falar sobre como calcular a área de pastagem que você deve diferir para atender a demanda do seu rebanho lá na época seca do ano. E por fim, nessa aula 1, a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as características que o seu capim deveria ter para que ele fosse manejado em condições de diferimento. O que um capim tem que ter para que ele seja bom para ser usado em condições de diferimento ou vedação da pastagem. Então, esse é o conteúdo da aula 1. Ok? Lembrando a vocês que esse nosso curso ele vai ter 3 aulas. Então, além dessa aula 1 de hoje, você também vai ter amanhã a aula 2. E o que a gente vai abordar, falar nessa aula 2? Na aula 2 a gente vai dar continuidade ao que você tem que fazer para ter um pasto melhor diferido lá na seca. Então, na aula 2 a gente vai falar para vocês como definir esse tempo de diferimento mais apropriado para você, que seria o período de diferimento que o seu capim vai ficar, né, sem animais para acumular forragem, para você ter esse estoque de massa de forragem para usar na seca. É importante, isso é muito importante definir essa duração do diferimento. Também na aula 2 de amanhã a gente vai falar sobre a importância de você controlar a altura do pasto no início do período de diferimento, isso impacta muito a qualidade do pasto que você vai obter lá na seca. E também vamos abordar, ao final da aula 2, a adubação estratégica da pastagem que vai ser diferida. Tá certo? Então esse é o conteúdo da aula 2, não perca, amanhã no YouTube Bom de Pasto. E a aula 3, né, a terceira e última aula do nosso curso, vai ser uma aula bem especial, porque vai ser uma aula ao vivo, em que eu vou estar aqui respondendo todas as dúvidas que vocês tiveram ao longo da aula 1 e da aula 2, né, qualquer dúvida, inclusive, né, já peço que vocês deixem por escrito, né, no chat, tendo dúvidas, ficou alguma coisa que ficou um pouco obscura, não ficou tão clara, anote aí que a gente na aula 3 vai ter a oportunidade de responder essas dúvidas de vocês. Tá? Essa aula 3 vai ser uma aula ao vivo, como eu falei, uma aula mais dinâmica, então uma aula bastante especial. Ok? Bom, pessoal, tenho que informar vocês que todo o conteúdo desse curso sobre diferimento da pastagem ele foi retirado de um livro meu, junto com o Dr. Johanno Cidrini. Nós escrevemos esse livro, né, na seca, o pasto pode secar, mas o boi não. Nós dividimos o livro em 2 partes. A parte 1 trata especificamente sobre o diferimento da pastagem. Então, tirei um pouquinho de informação desse livro, trouxe aqui na forma desse curso para, né, vocês. Então, se vocês tiverem interesse, já fica aqui, né, a recomendação de leitura desse livro. Na seca, o pasto pode secar, mas o boi não. Se você quiser aprofundar seus conhecimentos ainda mais sobre vedação, diferimento da pastagem, fica essa sugestão de leitura. Tá bom?
Bom, então vamos lá. O que é o diferimento da pastagem? Que técnica é essa? Que tipo de manejo é esse? Bom, o diferimento da pastagem nada mais é do que você escolher uma área de pastagem do sistema de produção e essa área que você escolheu, você vai retirar os animais dessa área. Geralmente a gente faz isso no final da época das águas. Então, nessa área sem animais, o capim vai crescer livremente, você vai ter um acúmulo de forragem, você vai acumular um estoque de massa de forragem, você só vai voltar a colocar os animais nessa área lá na época seca do ano. Então, o diferimento ele pode ser entendido como um adiamento do uso da pastagem. Inclusive, esse é um dos significados da palavra diferir. Diferir pode significar adiar. E é isso que eu faço, né, com essa tecnologia, com essa técnica de manejo. A gente tira os animais no final da época das águas, da pastagem, e essa pastagem vai ficar sem ser utilizada, sem ser pastejada. O seu uso vai ser adiado até a época de seca, quando eu volto a colocar os animais na pastagem. Tá? Então o diferimento pode ser entendido como um adiamento do uso da pastagem, que de fato é isso que acontece. Ok? Essa é uma técnica do diferimento que ela recebe muitos outros nomes, né? Às vezes vocês nunca escutaram falar o termo diferimento, mas tem outros termos que vocês já escutaram e se referem à mesma coisa. Como, por exemplo, diferimento também é sinônimo de pastejo diferido, pastejo protelado, vedação da pastagem, produção de feno em pé. São todas terminologias que a gente emprega, que a gente usa para definir, para se referir à mesma estratégia de manejo, que aqui nesse curso eu vou falar mais o termo diferimento ou vedação da pastagem, ok? Inclusive, muitos desses termos aqui, alguns eu nem concordo, nem acho que é correto, mas não cabe aqui discussão, senão a gente vai perder tempo com questões mais teóricas. Tá? Bom, quais são as características do diferimento? É sempre bom a gente conhecer não só o diferimento, mas toda a tecnologia que vocês escutarem falar e vocês pensarem em usar no seu sistema de produção, sempre bom, antes de sair adotando, empregando essa tecnologia na fazenda, na sua propriedade, é sempre bom que vocês procurem mais informações sobre elas. É isso que a gente vai fazer aqui nessa parte inicial dessa nossa aula. Vou falar um pouquinho algumas características do diferimento da pastagem, dessa tecnologia. Então ela apresenta algumas vantagens e tem também algumas limitações. Com relação à vantagem do diferimento, talvez a principal vantagem seja que, com o diferimento, você consegue ter pasto na época seca do ano. Então você consegue ter um suprimento de alimento na época seca do ano, que é o seu pasto diferido, capaz de atender a demanda do seu rebanho na época seca. Então você consegue equilibrar suprimento com demanda, você consegue compatibilizar o suprimento com a demanda e isso é o que a gente busca em qualquer época do ano, né? Inclusive não só na seca, mas é muito importante ter esse suprimento equilibrado com a demanda, porque com isso você consegue atender, né, os seus animais, não fazer com que eles passem fome e também você não prejudica o seu pasto, o seu capim, ele não fica rapado. Então esse é o princípio básico e fundamental do manejo das pastagens e a gente com diferimento consegue com que esse princípio básico e fundamental aconteça na época seca do ano. Então é muito importante nesse sentido trabalhar com pasto diferido. E aí, se você tem uma adequada quantidade de forragem durante a época de escassez, a época de seca, né, você consegue evitar ou diminuir uma série de problemas no seu sistema de produção, como, por exemplo, você evita a perda de peso dos animais, então você consegue vender os animais mais cedo, reduzindo o ciclo produtivo e não trabalhando com um ciclo muito longo. Né? Você também melhora bastante a fertilidade, a natalidade das suas fêmeas. Né? Se você não tem escassez de alimento, os animais eles conseguem, né, entrar no cio mais rápido, né? Você tem mais nascimento de bezerros na sua fazenda, então são outra vantagem. Você evita esses problemas aqui. Tá? E você, com pasto na seca, você também não perde capacidade de produzir por área, por hectare da sua pastagem. E você também evita o superpastejo. Né? É um problema sério, né? Se você não se planeja para a época seca do ano, seus pastos ficam rapados, superpastejados. E isso é um problema que pode desencadear a degradação da pastagem e com o tempo você vai ter que reformar a sua pastagem. Né? Você reduz a vida útil do seu capim na fazenda devido ao superpastejo. Né? E aí você vai ter que renovar essa pastagem depois de 4, 5 anos. Então, com o diferimento, você minimiza o superpastejo ou evita o superpastejo e, consequentemente, né, os demais problemas decorrentes aí do superpastejo. Ok? Outra vantagem do diferimento da pastagem é que você consegue ter massa de forragem lá na época seca e isso viabiliza o uso mais eficiente de suplementos para os animais em pastejo. Então a gente fala que o diferimento da pastagem, ao gerar esse estoque de forragem lá na seca, viabiliza a suplementação dos animais na época seca do ano. Porque sem pasto na seca, os efeitos da suplementação são piores, né?
a gente tem uma suplementação que é menos eficiente. Por isso que com pasto, com massa de forragem, na seca você consegue melhorar bastante a eficiência da sua suplementação. Tá? E uma outra vantagem que a gente percebe numa pastagem que passa pelo diferimento é que essa pastagem, se ela está no início do processo de degradação, você consegue, com o diferimento, criar condições para que ela se recupere. Tá? É claro que sozinho o diferimento não é capaz de recuperar uma pastagem que está em início de degradação, mas ele é uma das estratégias que, em conjunto com outras, como controle de plantas daninhas, correção do solo, mais diferimento, você consegue recuperar a produtividade de uma pastagem que está no início do processo de degradação. Por quê? Com o diferimento, você aumenta a cobertura do solo pelo seu capim, você aumenta o teor de matéria orgânica do solo, você recupera as reservas orgânicas, né, do seu pasto. Tudo isso contribui para que esse pasto volte a ter uma maior capacidade produtiva. Tudo isso contribui para que você recupere a capacidade produtiva do seu pasto que estava iniciando um processo de degradação. Então, essa é uma outra vantagem. Tá? Além disso, o diferimento é uma estratégia relativamente simples. Eu destaquei aqui relativamente porque isso é relativo. Tem pecuaristas que podem achar mais fácil ou mais difícil as tecnologias. Então, isso depende muito do pecuarista que vai manejar a pastagem. Tá? E também eu falo que ela é relativamente simples porque um diferimento feito com critério, de forma correta, você vai ver ao longo desse curso que ele exige algumas ações de manejo. Não é para fazer de qualquer jeito, não é só pegar uma pastagem, tirar os animais no final das águas e quando chegar a seca eu boto o gado na pastagem, sem critério, de qualquer forma. Não. Tem o jeito certo para fazer o diferimento. Tem os procedimentos técnicos que você deve seguir, né? Como a gente vai discutir aí ao longo desse curso. E aí, então, pode ser que o diferimento, se você segue com rigor, com critério, as orientações técnicas para fazer um bom diferimento, pode ser que ele não seja tão simples também. Tá? Então, isso é muito relativo. Uma outra vantagem que se fala também sobre o diferimento é que é uma técnica que pode ter baixo custo operacional. Eu também destaquei aqui o pode, por quê? Mais uma vez, eu posso fazer o diferimento da pastagem de diferentes formas, de diferentes maneiras. Tá? Dá para trabalhar sem insumo? Dá para fazer o diferimento. Mas eu também posso adotar insumos, como por exemplo adubos nitrogenados, ao fazer o diferimento da pastagem. Se eu começo a usar insumos, aí isso deixa de ser já uma técnica de baixo custo operacional e passa a ter um custo um pouquinho maior. Então, novamente, tem que fazer essa observação. Ela pode ter um baixo custo. Você pode fazer o diferimento com baixo custo, mas também há diferimentos de pastagem feitos com custo um pouquinho mais alto, como acontece quando a gente faz o uso de adubação nitrogenada na pastagem que vai ser diferida. A gente também vai discutir esse tema ao longo do nosso curso. Tá? Mas, sem sombra de dúvida, a principal queixa ou limitação da técnica do diferimento da pastagem, que muitos pecuaristas reclamam, falam, é que pasto diferido é um pasto de baixa qualidade lá na época seca do ano. Então o pessoal fala até, né, sinônimo às vezes, de pasto diferido é bucha, é macega que eu produzo para usar na seca. Bom, eu quero fazer alguns comentários com relação a essa noção, esse entendimento de que pasto diferido é sempre de baixa qualidade. Primeiro, como eu já disse e a gente vai ver ao longo desse curso, há pastos e pastos diferidos. Dependendo da maneira como você conduz, maneja a pastagem que vai ser diferida, você pode ter pastos lá na seca com diferentes qualidades. Então, muitas das vezes o pasto diferido de baixa qualidade é consequência, é reflexo de um mau manejo adotado na pastagem que foi diferida. Se você adota o manejo correto, você melhora bastante a qualidade do seu pasto diferido na época seca. Tá? Esse é um ponto que eu quero deixar bem claro. Além disso, considerando que a qualidade de um pasto pode ser entendida como a capacidade que esse pasto tem de gerar alto desempenho animal, o que faz o animal ter alto desempenho? Ele tem que consumir bem um pasto que tem uma morfologia, uma estrutura adequada, né? E que tem um bom valor nutritivo. Então, isso que é um pasto diferido de qualidade, que promove alto desempenho animal. Tá? Na época de seca, a gente sabe que qualquer pasto vai ter pior qualidade em comparação a um pasto na época das águas. Por quê? Na época das águas, o animal pasteja, consome aquela folha viva do capim e o clima nas águas é favorável, o capim, o pasto, ele rebrota. Né? A folha viva que foi consumida, ela é reposta via rebrotação na época das águas. Por isso que o pasto nas águas está sempre com mais folha viva, né? Porque o clima favorece a reposição, a rebrotação da folha viva consumida pelos animais em pastejo preferencialmente. Já na seca a situação é diferente. O clima é limitante, é adverso. Falta água no solo, em algumas regiões a temperatura é baixa. Então o animal come a folha viva, ela não é reposta, porque a rebrotação é mínima ou às vezes nem acontece. Além disso, em épocas de escassez hídrica, a folha viva que o animal não consome acaba morrendo, senescendo.
Então você tem mais material morto no pasto, porque o clima é limitante, o clima é adverso. Então, eu falo que é injusto, não é apropriado comparar um pasto na época das águas com um pasto na época de seca. Sempre na época de seca, um pasto tende a ter pior qualidade em comparação ao pasto na época das águas, porque o clima é totalmente diferente. Tá? Então, a gente tem que contextualizar essa comparação de pasto com qualidade ou de baixa, de alta qualidade, dentro da mesma época do ano. Tá? Comparar águas com seca não é justo, né? Porque são contextos totalmente diferentes. Agora, o meu foco tem que ser na seca, por exemplo. Quero fazer comparações entre pastos na seca. E aí, se eu pego um pasto diferido na época da seca e comparo com um pasto não diferido, não vedado, também na época da seca, eu falo para vocês que geralmente, na prática, o que a gente mais observa é que um pasto diferido, ele é de melhor qualidade do que os outros pastos não diferidos da fazenda. Simplesmente por quê? Porque o pasto diferido na seca tem massa, tem quantidade adequada de forragem capaz de atender a demanda dos meus animais. E aí, se o animal tem mais oferta de pasto na área diferida, ele vai consumir mais e vai desempenhar mais. Então, esse é um pasto de melhor qualidade. Em comparação aos pastos não diferidos, que geralmente se encontram mais baixos, rapados, com pouca massa de forragem, que vão gerar, né, baixo consumo e baixo desempenho animal. Então, na seca, focando na seca, eu afirmo para vocês que um pasto diferido, ele tem sim melhor qualidade do que um pasto não diferido. Considerando sempre, pessoal, áreas de sequeiro, áreas não irrigadas, que é o que predomina na maior parte das pastagens brasileiras, certo? Então, eu sempre falo que é uma injustiça falar que o pasto diferido tem baixa qualidade, porque na seca, como eu disse, ele geralmente tem mais massa de forragem, promove maior consumo e maior desempenho animal do que os pastos não diferidos na seca, ok? Uma outra limitação, né, possível problema que você tem que prestar muita atenção para não gerar, não ter na sua fazenda é o seguinte: quando a gente faz o diferimento da pastagem, eu vou tirar os animais da minha área para fazer o diferimento e vou colocar esses animais na área não diferida. Então, durante a transição da água para a seca, né, que a gente faz o diferimento, que ocorre geralmente nos meses de outono, nas regiões sudeste, centro-oeste do Brasil, nesse período de outono, transição águas secas, a área não diferida vai receber o maior número de animais. Aí eu tenho que ter muito cuidado para que eu não cause, não promova um superpastejo na área não diferida, tá? Porque isso pode acontecer, você pode rapar o pasto na área não diferida para fazer o diferimento de uma outra área da sua fazenda. E se isso acontecer, você tem um problema na área não diferida. Como eu já falei antes, esse superpastejo é uma das principais causas de degradação de pastagem. Se você promover superpastejo todo ano, né, de forma frequente, ao longo de vários anos, pode gerar degradação da pastagem, o que a gente não quer. Tá? Então, preste atenção, né, nessa questão. E aí, quanto mais área de pastagem você usa para fazer o diferimento no seu sistema de produção, maior vai ter que ser o aumento da taxa de lotação da área não diferida durante aquele outono, aquela transição águas secas. Então, preste atenção nisso. Se você está trabalhando com uma grande percentagem de áreas de pastagem diferida no seu sistema produtivo, saiba que maior vai ter que ser o aumento da taxa de lotação na área não diferida durante aqueles meses de outono, enquanto você faz o diferimento da outra área. A área não diferida vai ter que receber mais animais, né? E aí você tem que prestar muita atenção. Se sua área não diferida, nessa época do ano aí de outono, transição águas secas, se ela já tem um excesso de forragem, ela está um pouquinho subpastejada, né, durante esse período de outono, isso é típico de sistemas mais extensivos que trabalham com menor taxa de lotação na época das águas, você não tem muito problema. Você pode colocar mais animal nessa área não diferida, porque ela já está com a massa de forragem mais alta, então não vai gerar problema de superpastejo, certo? Porém, por outro lado, se você coloca um animal nessa área não diferida para fazer o diferimento da outra área, né, e essa área não diferida, ela está com pasto mais baixo, um pouquinho mais rapado, não tem sobra de forragem, aí você pode rapar ainda mais o pasto, né? Gerar ainda maior grau de superpastejo, aí você pode ter problema, tá? Fique atento com isso. Veja se a área não diferida da sua fazenda suporta esse aumento de taxa de lotação que é necessário você ter nessa área não diferida para garantir o diferimento de uma outra área do seu sistema de produção, tá? Se você perceber que a sua área não diferida está com pouca massa de forragem, o pasto está um pouquinho baixo, você pode adotar algumas estratégias para não ter superpastejo na área não diferida durante o diferimento da outra área. Que estratégias seriam essas? Você pode fazer, por exemplo, uma adubação nitrogenada estratégica na área não diferida. Ou trabalhar com plantas forrageiras, com capins mais produtivos na área não diferida. Né? E também, né, usar uma suplementação, seja com volumoso ou com concentrado, para os animais que estão na área não diferida. Por quê? Com a suplementação você gera efeito substitutivo, o animal deixa de consumir pasto porque ele está consumindo agora um alimento suplementar. Então você também reduz o consumo de pasto na área não diferida durante o outono. Então essas estratégias podem ser usadas
né, para evitar problemas de superpastejo na área não diferida da sua fazenda enquanto você faz o diferimento de uma outra área. Mas percebam que, nesse caso, se você começa a usar essas tecnologias associadas ao diferimento, você começa a trabalhar com um sistema de produção mais intensivo, né, em que você usa mais insumos, como adubo, suplementos. Esse sistema produtivo ele tem um custo mais alto, então você fica mais suscetível a riscos de preço no mercado. Então perceba que você tem que modificar muito o sistema de produção para introduzir a estratégia de diferimento da pastagem nesse sistema produtivo. E toda vez que isso acontece, quando a gente tem que mudar muito a propriedade para que uma tecnologia se encaixe nessa propriedade, como o diferimento, a gente gera uma maior dificuldade para a adoção da tecnologia do diferimento. Tá? Então isso tem que ficar bem claro para vocês. Ok, pessoal? Então, rapidamente, eu passei para vocês até agora as principais características da técnica de diferimento da pastagem. O que é, quais são seus pontos fortes, suas limitações. Isso é importante para que você decida usar ou não a estratégia no seu sistema produtivo. Tá? Uma vez que você decidiu usar o diferimento da pastagem, agora a gente tem que se preocupar em usar de forma correta essa ferramenta, essa tecnologia. Tá? E uma das principais dúvidas que a gente tem é com relação à área, o tamanho, quantos hectares de pastagem eu tenho que diferir na minha fazenda. Tá? É isso que a gente vai tratar a partir de agora. Bom, para a gente responder essa pergunta, quantos hectares, qual o tamanho da área a ser diferida, o primeiro passo que a gente tem que fazer é estimar a quantidade de forragem diferida que eu vou ter lá na época seca do ano ao fazer o diferimento. É isso que eu chamo de suprimento de forragem diferida. Tá? Então a gente tem que ter uma estimativa da massa de forragem que vai ter na minha pastagem ao final do período de diferimento. E aí, é claro que nem toda essa massa de forragem ela vai ser, de fato, consumida pelos animais em pastejo. Uma parte dessa forragem vai ser perdida, porque o animal em pastejo ele não é 100% eficiente em colher a forragem. Uma porção da forragem ela é perdida, o animal não consome. Tá? Por isso que a gente tem que multiplicar essa massa de forragem que você vai obter no final do diferimento pela eficiência de pastejo, ou subtrair essa massa de forragem pela perda de forragem que você vai obter. Em geral, pessoal, como valores esperados de massa de forragem ao final do diferimento da pastagem, a gente espera pelo menos 4, 5, 6 toneladas de matéria seca por hectare de estoque de massa de forragem diferida que a gente vai obter para usar lá na época seca do ano. Claro que esse valor é bem variável, depende muito do clima da região e também de como o diferimento foi feito, do manejo da pastagem diferida. Mas uma expectativa é que ao final do diferimento a gente tenha pelo menos uma massa de forragem total de pelo menos 4, 5, 6 toneladas de matéria seca por hectare. Tá? E com relação à eficiência de pastejo, a gente considera um valor de 50%. Valores comuns, tá? A gente tem pouca informação ainda sobre dados de eficiência, de eficiência de pastejo, com base na ciência, em áreas de pastagem diferida. Mas para fins de planejamento, 50% é um bom valor. Ou seja, de toda a massa de forragem que você vai ter lá no final do diferimento, cerca de 50% só os animais vão conseguir consumir. Os outros 50% o animal não consome. Isso a gente tem que considerar. Tá? Depois que você estimou o seu suprimento de alimento, a sua forragem diferida com potencial de consumo pelos animais, vem a segunda parte, que a gente precisa também estimar a demanda de forragem pelos animais lá na época seca do ano. Então você vai colocar um número de animais na sua pastagem diferida, né, e você tem que saber o quanto esses animais vão precisar, vão demandar de forragem, né, diferida durante todo o período de seca. E a gente tem que então fazer essa estimativa da demanda de forragem pelos animais que vão usar a pastagem diferida. E como é que eu faço essa demanda? Multiplicando o consumo de cada animal. Esse consumo de forragem de cada animal, você pode consultar esses valores de consumo em tabelas de exigência nutricional ou procurar um profissional qualificado para te orientar com relação a esses dados de consumo de cada animal. Aí você tem o consumo de cada animal, você vai multiplicar pelo número de animais que você vai manter na pastagem diferida e também pelo tempo de pastejo, porque esse consumo de forragem pelo animal em pastejo é dado por dia. Né? Então você tem que multiplicar o consumo diário de cada animal pelo número de animais e também pelo tempo de pastejo lá na época seca. Geralmente esse tempo de pastejo é o tempo de seca que você tem na sua região. Então tem regiões que você tem uma seca mais curta, outras mais prolongadas, então você vai precisar usar por menos ou por mais tempo o seu pasto diferido lá na época seca. Então esse tempo de diferimento ele é variável. Depende também do planejamento alimentar da fazenda. Tem fazendas que trabalham com outras estratégias, não só o diferimento da pastagem, mas também tem um outro volumoso suplementar, como a capineira de capim-elefante, de cana-de-açúcar. Ele oferta silagem, né? E aí você pode ter um tempo menor de uso da pastagem diferida, porque você tem outras alternativas para alimentar o seu gado, o seu rebanho na seca. Mas cada caso é um caso. O importante é que você, no seu planejamento, para o diferimento, você verifique quanto tempo os seus animais vão precisar usar aquela pastagem que você vai diferir. Esse tempo de pastejo lá na pastagem diferida tem que ser planejado, né, estimado. Tá? Aí fazendo essas multiplicações você encontra a demanda. E a terceira etapa, pessoal,
para calcular a área a ser diferida, você vai pegar a demanda do seu rebanho lá na época seca do ano, naquela pastagem diferida, e vai dividir pela forragem consumível por hectare. Tá? Com isso você faz, né, aquela equalização, né? Você equilibra o suprimento com a demanda de forragem na sua área de pastagem diferida na época seca do ano. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro? Então imagine o seguinte, ó. Imagine que você vai fazer o diferimento de uma pastagem de, pode ser capim braquiarinha, né, Braquiária decumbens. Tá? E ao final do diferimento, a sua expectativa é que você vai ter 5.000 quilos por hectare de matéria seca. Tá? De onde vem esse número, 5.000 quilos? Você pode consultar trabalhos de pesquisa, consultar um técnico, um profissional, né, que já trabalha com diferimento em sua região, ele vai ter uma vivência, uma experiência prévia, e vai falar, aqui na nossa região, com base nesse manejo que você quer fazer, essa é a expectativa. Tá? Ou você pode ter também históricos de anos anteriores. Se você trabalha com diferimento há muito tempo, é interessante medir a produção que você obteve, né, a massa de forragem final que você obteve ao final do diferimento, para que você tenha noção de quanto você consegue, aí, nas suas condições, obter quando faz o diferimento da pastagem de massa de forragem para usá-la na época seca do ano. Então, mais ou menos assim que a gente estima essa massa de forragem ao final do diferimento. Aqui nesse exemplo, vamos trabalhar com 5 toneladas ou 5.000 quilos por hectare de matéria seca. Tá? Vamos considerar que nem toda essa massa de forragem ela vai ser colhida pelos animais em pastejo. A gente vai perder 50%, como já discuti anteriormente. Então, se isso acontecer, o meu suprimento de forragem diferida na época seca vai ser só 2.500 quilos por hectare de matéria seca, porque uma porção dessa massa de forragem, daqueles 5.000 quilos, vai ser perdida. E só vai estar disponível para o consumo 2.500 quilos por hectare de matéria seca. Ok? Então esse é o primeiro passo. Calculei o suprimento de forragem diferida que eu vou ter na seca, usando esses dados aqui desse exemplo. O próximo passo é o seguinte, calcular a demanda de forragem. Então vamos imaginar que eu vou trabalhar com 70 garrotes, cada garrote com 300 quilos, e que esses animais consomem por dia 2% do seu peso vivo de matéria seca. E o meu período de seca vai ser de 120 dias. 120 dias é o tempo que esses animais vão ter que ficar na pastagem diferida. Então, se o meu animal consome 2% do peso vivo, ele pesa 300 quilos, cada animal consome por dia 6 quilos de matéria seca. Tá? E aí, se você multiplicar 6 quilos de matéria seca pelo número que é o consumo de cada animal, né, o consumo diário de cada animal, pelo número de animais, que são 70, e pelo tempo de pastejo lá na seca, que vai ser 120 dias, você obtém a demanda de forragem desse lote de garrotes, né, que vai ser de 50.400 quilos de matéria seca. Então aqui está calculada a demanda de forragem na sua pastagem diferida lá na época seca do ano. E agora, para calcular a área ser diferida, como eu falei anteriormente, você vai pegar a demanda, 50.400 quilos de matéria seca, e vai dividir pelo suprimento de forragem por hectare que você obtém, que é a sua expectativa de alcançar, né, que nesse exemplo nosso vai ser 2.500 quilos de matéria seca. Fazendo essa divisão, você encontra aqui que a área que você precisaria diferir seria de aproximadamente 20 hectares. Então, se você tem uma propriedade com 100 hectares, né, e você tem que diferir, né, 20 hectares, 20% da sua fazenda teria que ser diferida, certo? Ao calcular, ao achar esse número, essa área, essa quantidade de hectares que você vai ter que diferir, né, você tem que se perguntar, essa área pode ser diferida sem prejudicar as áreas não diferidas durante o outono? Lembra que eu comentei também já com vocês isso anteriormente? Se a resposta for ok, eu posso fazer o diferimento, isso não vai gerar nenhum problema, não vai causar superpastejo na área não diferida, ok, o diferimento se encaixa, pode ser usado perfeitamente em seu sistema produtivo. Agora, se você chegar à conclusão, não, eu não posso diferir 20 hectares, se eu diferir 20 hectares, eu vou sobrecarregar demais a área não diferida. Aí, nesse caso, você pode ter um problema. O que você pode fazer? Primeiro, né, adotar outras ações de manejo junto com o diferimento para aumentar a produção de forragem na área não diferida, que nós já discutimos também, adubação estratégica na área não diferida, suplementação dos animais em pastejo na área não diferida, são alternativas, né? Ou você pode até mesmo chegar à conclusão, ó, diferimento é uma tecnologia, uma ferramenta aí de manejo que para mim não vai dar muito certo. Eu vou trabalhar com outras estratégias para seca, como eu falei, né? Capineira de capim-elefante, capineira de cana-de-açúcar. Eu vou preparar uma área para produzir silagem de milho de sorgo para usar na época seca do ano. Enfim, eu vou vender parte dos animais da minha fazenda na seca. Você vai traçar outras alternativas, certo? Mas tem que fazer essa análise, né, para saber se o diferimento ele pode ou não ser feito na sua fazenda sem causar problema. Tá? Não adianta a gente cobrir a cabeça e descobrir o pé. Né? O diferimento tem que ser usado, mas sem prejudicar, né, as demais áreas de pastagem na fazenda. Certo? Mas se o diferimento é adequado para você, você chegou à conclusão de que é adequado trabalhar com essa técnica de manejo, aí uma outra questão surge, né? Qual capim que é bom para a gente usar em condições de diferimento? Que capim tem características boas para eu trabalhar com diferimento? É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Bom, antes de mais nada, é preciso deixar claro, pessoal, o seguinte: o capim que você vai usar para trabalhar com diferimento
tem que ser um capim que se adeque, que seja adequado ao clima, ao solo da sua região. O capim tem que ser tolerante aos insetos, pragas, às doenças que acontecem na sua região, certo? Então, isso aí é fundamental, é base, né? Depois, se você quer trabalhar com esse capim com diferimento, aí você vai ver algumas características mais específicas desse capim. Uma delas é o tamanho desse capim, o porte, a altura natural do seu capim. Para o diferimento, a gente considera um capim bom quando ele tem o porte baixo. Porque capim de porte baixo tem talo fino. Por que isso é importante? Quando você faz o diferimento, seu capim fica um tempão em crescimento livre, para acumular forragem, né, para criar aquele estoque de forragem, para você ter massa de forragem em alta quantidade, né, para usar na seca. Só que quando você deixa o capim ficar muito tempo em crescimento livre, ele alonga o talo. E se esse talo for um talo grosso demais, ele vai atrapalhar o pastejo dos animais lá na época seca. Por isso que a gente trabalha com capins de porte mais baixo que tem talo fino. Porque mesmo em crescimento por muito tempo, durante o longo tempo de diferimento, esse talo fino ele atrapalha menos o pastejo dos animais na seca. Não é que todo talo é ruim, mas um talo mais fino ele é menos ruim, digamos assim, do que um talo muito grosso. Quando o capim alonga o talo, um talo fino é menos problemático em comparação ao talo grosso. Então por isso que a gente trabalha para o diferimento com capins de talo mais fino. Tá? Se você, por alguma razão, não tiver um capim de talo fino, aí você pode, né, fazer algumas ações de manejo para trabalhar com capins de talo mais grosso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Mas olha só, uma observação que eu quero fazer para vocês aqui. Ó. Como o talo do capim que a gente usa para o diferimento ele é muito fino, a gente tem um risco maior desse capim não se sustentar ereto, ele tombar. Né? O capim vai crescendo, vai ficando pesado, e como ele tem o talo fino, as plantas tendem a tombarem. A gente fala que o pasto acamou, o pasto tombou. Se isso acontecer, a gente tem uma série de problemas, de efeitos negativos. Então, tome cuidado, porque aquela mesma característica de um capim que é bom para o diferimento, o talo fino, também pode fazer esse capim tombar mais facilmente. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de manejar a pastagem que vai ser diferida para evitar esse tombamento das plantas. E aí o que eu posso fazer? A gente vai discutir isso mais adiante. Eu posso diminuir um pouquinho o tempo de diferimento, não deixo o pasto parado por muito tempo, diferido por muito tempo, senão ele tende a tombar muito. Então trabalha com tempo de diferimento adequado, não muito longo. E também uma estratégia que reduz esse tombamento das plantas, você, na hora de fazer o diferimento, você diminuir a altura do pasto. Você coloca um pouco de animais na pastagem que vai ser diferida para fazer esses animais consumirem o capim e ele baixar o pasto. Esse pasto mais baixo, ele tende a não acamar tanto lá na época de seca. Tá certo? A gente vai falar sobre essas estratégias mais adiante aí do nosso curso. Outro ponto, outra característica importante de uma pastagem que vai ser diferida, de um capim que vai ser usado na pastagem diferida, é que ele não pendoe, não floresça, não produza sementes durante o tempo de diferimento. Por quê? Se o capim pendoar, sementear, ele vai alongar o talo, né, para botar as sementes na parte superior do pasto para facilitar a dispersão dessas sementes. Então, ecologicamente, isso é bom para a planta, mas zootecnicamente, isso é muito ruim para os animais em pastejo, porque um capim que pendoa, que alonga o talo, ele vai criar aquele talo que é uma barreira ao aprofundamento do bocado do animal. Então, o animal vai consumir menos o pasto diferido, se ele pendoar muito, e vai gerar, então, um menor desempenho dos animais lá na época seca, em cima daquela pastagem diferida. Então, o capim que pendoa, alonga demais o talo. Isso atrapalha o consumo, reduz desempenho animal na seca. Capim que pendoa também, o que acontece? O broto que sementeou, que pendoou, depois que ele produz as sementes, esse broto tende a morrer. Esse broto do capim morre. Aí você vai ter mais material morto no seu pasto. Isso é um outro efeito colateral, efeito negativo que você tem quando o capim sementeia muito durante o período de diferimento. Então a gente não recomenda trabalhar para o diferimento com capins que floresçam, que concentrem o seu florescimento durante o tempo que a sua pastagem fica diferida, fica sem animais. O ideal é trabalhar com capins que pendoem e que floresçam antes de você retirar os animais para iniciar o diferimento. Que aí, se você tiver animal pastejando o capim quando ele pendoa, o pastejo do animal já diminui esse florescimento. Tá? Agora, se você tira os animais da pastagem para fazer o diferimento e o capim começa a pendoar, aí ele vai crescer livremente, vai completar seu ciclo fenológico, vai pendoar e você vai ter aqueles problemas que eu já falei. Muito talo e muito material morto no seu pasto ferido lá na época seca do ano. Ok? É claro que existe estratégia de manejo também que pode reduzir esse florescimento, esse pendoamento do capim. Quais são essas estratégias? Trabalhar com menor tempo de diferimento e também reduzir a altura do pasto no início do diferimento. A gente vai falar sobre isso mais adiante aqui no nosso curso. Tá? Outro aspecto que seria desejável um capim ter, outra característica que seria importante o capim ter para trabalhar com esse capim em condições de diferimento é que esse capim produza uma boa quantidade de forragem durante o outono, durante essa transição das águas para a seca. Por quê? Se eu trabalho com capins mais produtivos, ele vai criar um estoque maior de massa de forragem para usar lá na época seca do ano. É isso que eu quero, esse é o objetivo do diferimento, né? Criar esse estoque de forragem
diferida para a gente ter oferta de pasto na época seca do ano. Então, se eu trabalho com capins que cresçam mais nessa transição águas secas, eu consigo alcançar mais facilmente esse objetivo, né? E aí a gente sabe que tem variação entre os capins. Por exemplo, aqui na Universidade Federal de Uberlândia, a gente fez vários experimentos comparando capins diferidos. Teve um experimento com capim caiana, sabiá e braúna. A gente viu que o capim caiana produz mais que o capim sabiá, que produz mais que o capim braúna. Fizemos um experimento também com os capins mulato 2, ipiporã, marandu e mavuno. O capim mavuno produziu mais forragem total durante o tempo de diferimento, né, em comparação aos demais. O capim ipiporã foi o que menos produziu. Então, há variabilidade entre os capins. Se você trabalha com capim que produz mais forragem, isso é bom, né, para que você aumente esse estoque de forragem para usar na época seca. Tá? E claro, novamente, o manejo é muito importante. Existem algumas estratégias de manejo que você pode usar para dar uma ajudinha ao seu capim, para que ele produza mais durante o tempo de diferimento, como por exemplo, trabalhar com uma adubação nitrogenada estratégica no início do período de diferimento. A gente vai comentar sobre essa tecnologia também de manejo que pode ser aplicado quando você faz o diferimento da sua pastagem. Então a adubação também ajuda você ter essa boa produção de forragem no outono, tá? E pode ser usado. Tá, bom, diante disso, quais capins são bons para o diferimento? Sem sombra de dúvida, pessoal, considerando que a gente tem muitas áreas de pastagens formadas com braquiária no Brasil, as braquiárias são opções boas para você trabalhar com diferimento. Embora tenha variabilidade entre os tipos de braquiária, né, em geral elas são boas opções, porque tem porte baixo, todas as braquiárias geralmente têm porte baixo. Algumas florescem mais, né, tem um florescimento mais tardio, pendoam mais a partir de abril, outras são mais precoces, as mais precoces seriam as melhores para você trabalhar com diferimento, então, por exemplo, capim piatã, capim paiaguás, são boas opções para você trabalhar com diferimento, né? E você tem braquiária, de modo geral, produzindo bem, crescendo bem ainda no outono, na transição da águas para seca. Então as braquiárias são boas opções. Algumas observações. Se você trabalha com uma braquiária que é susceptível à cigarrinha das pastagens, como por exemplo capim braquiarinha, tem que tomar um pouco de cuidado. Se você tem cigarrinha das pastagens na sua região e vai fazer um diferimento de um capim susceptível à cigarrinha, durante o diferimento você cria um microclima no seu pasto diferido mais favorável ao inseto praga, a cigarrinha. Então nessas situações avalie bem, né? Pense bem, pense duas vezes ao trabalhar com esse tipo de capim para o diferimento. Seria interessante trabalhar com uma braquiária mais tolerante à cigarrinha para o diferimento, porque, como eu disse, o diferimento cria um microclima, né, mais favorável à cigarrinha. Então, qual seria esse microclima favorável à cigarrinha? Aquele sombreamento maior na base das plantas. A cigarrinha gosta dessa sombra na base das plantas e o diferimento proporciona isso, né? Se o seu capim é susceptível e tem cigarrinha na sua região, não vai criar um ambiente favorável para esse inseto praga, você vai ter problema. Então, é melhor trabalhar com diferimento com capins mais tolerantes, com braquiárias mais tolerantes à cigarrinha, tá? Uma outra observação, se você for usar braquiária umidícola, a gente sabe que a braquiária umidícola tem uma predisposição genética para produzir uma forragem com pior valor nutritivo, e no pasto ferido, o seu capim fica muito tempo em crescimento livre, isso pode piorar ainda mais o valor nutritivo da braquiária umidícola quando ela é diferida. Então, também tenha em mente que isso pode acontecer com a sua braquiária umidícola. Mas, novamente, né, o manejo é muito importante. Você pode ter um pasto de braquiária umidícola bem manejado, que pode ter até um valor nutritivo razoável na seca. Tudo depende do manejo também, mas ela tende a gerar uma forragem de pior valor nutritivo. Então, as braquiárias são boas opções, né? Braquiarão, né? Braquiarinha, piatã, paiaguás, os vários híbridos de braquiária, a maioria dos híbridos de braquiária, né? Capim caiana, capim sabiá, capim mavuno, né? Por exemplo, esses híbridos a gente tem percebido que eles florescem, pendoam muito a partir de final de março, abril, justamente a época do ano que o capim já está diferido. Então, tomem cuidado porque eles podem pendoar demais durante o diferimento. Se isso acontecer, como eu falei antes, seu pasto diferido pode ter pior valor nutritivo. Então, esses híbridos que pendoam demais a partir de abril, é interessante trabalhar com ajustes no manejo da pastagem que vai ser diferido, como reduzir a altura do pasto no início do diferimento, trabalhar com um período de diferimento um pouquinho mais curto, tá? Bom, com relação à braquiária, essas são algumas considerações que eu queria fazer nessas braquiárias para o diferimento. Pânico, capins do gênero pânico. Posso usar para o diferimento? Existem capins do gênero pânico que têm porte mais baixo, como capim maçá e capim tamanho, eles poderiam ser utilizados, mas os capins de porte mais alto não são mais os mais adequados para você trabalhar para o diferimento, não. Capins do gênero sínodo, tem porte baixo, tem talo fino, então seriam boas opções. O problema do sínodo é que geralmente você tem pequenas áreas deles na fazenda, porque eles se propagam por muda, né? É mais trabalhoso, né? Mais demorado fazer a formação da pastagem de um capim que se propaga por muda, então a gente não vê muitas áreas com capim do gênero sínodo, comparado aos braquiários. E geralmente também muitos sínodos têm alta exigência em fertilidade do solo, então a gente maneja ele de forma mais intensiva, com alta taxa de lotação na época das águas, adubando, irrigando essas áreas de sínodo. Então, nessa área, geralmente, a gente não faz diferimento, a gente quer usar ela ao máximo durante todo o período das águas, então não vou me dar ao luxo de ficar com essa área sem animais diferida
porque eu invisto mais nessa área, eu tenho que ter um retorno do investimento, tenho que botar animal para pastejar nessa área o tempo todo, ela não pode ficar diferida para que eu produza carne, produza leite para pagar um investimento maior que eu faço nessas áreas mais intensivas, em que o sínodo geralmente é mais usado, ok? Capim de porte alto, como eu falei antes, a gente não recomenda para o diferimento, porque ele tem talo grosso, né? Como eu falei, colmo ou talo grosso, que dificulta o pastejo dos animais lá no inverno, na seca. Tá? Mas se não tiver jeito, professor, só tem um capim de porte alto que eu posso usar, é só essa área aí que eu posso fazer diferimento na minha fazenda, e o capim que está nessa área tem porte alto, tem talo grosso. Nesse cenário, você pode traçar algumas ações de manejo para evitar esse alongamento, esse engrossamento do talo do seu capim. Por exemplo, trabalhar com menor tempo de vedação da pastagem e também diminuir a altura do pasto no início desse período de diferimentos. Com isso, você controla esse alongamento do talo de um capim de porte alto, ok? E como eu disse, numa fazenda, numa propriedade rural, você tem vários tipos de pastagens. Naquela pastagem manejada de forma mais intensiva, ou de alto nível tecnológico, em que você trabalha com alta taxa de lotação na época das águas, geralmente essa área você faz adubações, pode fazer irrigação, coloca um capim mais produtivo, essa área não é apropriada para o diferimento, porque como eu disse antes, né, você não pode se dar ao luxo de tirar animais dessa área, você tem que botar o gado para pastejar durante todo o período que você permite, que o clima da sua região permite você fazer pastejo, para que você converta mais forragem, capim, em produto animal comercializável. Você tem que vender muita carne, muito leite para pagar o seu maior investimento nessa área mais intensiva. Então essa área não é apropriada para você fazer o diferimento. Você não pode deixá-la ociosa, sem animais pastejando por um longo tempo, como acontece quando se faz o diferimento. Tá? Então o diferimento seria mais apropriado para as áreas de uma fazenda mais extensivas, né? Em que você trabalha com baixa taxa de lotação, né? Que você não investe tanto recurso, você às vezes nem aduba ou faz adubações baixas, capins são capins, né, mais flexíveis em termos de manejo do pastejo. Então essas áreas mais extensivas, de baixo nível tecnológico, são as mais propícias aí, geralmente é que nós usamos mais para fazer o diferimento da pastagem. Tá certo? Bom, pessoal, na aula de hoje, na aula 1, nós falamos muita coisa sobre o diferimento da pastagem, muita informação, mas a gente vai dar continuidade, né, ao passo a passo, às recomendações técnicas para você fazer um bom diferimento da pastagem na aula de amanhã, na aula 2. Então, não percam a próxima aula que vai acontecer amanhã. Na aula de amanhã nós vamos falar sobre como definir essa duração do diferimento e também vamos falar como você pode variar a altura do pasto no início do diferimento, qual é o impacto que isso causa no pasto lá na seca e também no desempenho dos animais na época seca do ano. E vamos, por fim, falar sobre a possibilidade de você fazer a adubação da área de pastagem que você vai diferir. Então não perca a aula 2 que vai acontecer amanhã, tá? Peço a vocês que, se tiverem qualquer dúvida, se ao longo dessa aula 1, né, eu não fui claro, né, vocês ficaram com dúvidas em algum ponto aí da aula, escrevam lá no chat, coloquem as suas dúvidas, não fiquem com vergonha, porque na aula 3 a gente vai responder todas as suas dúvidas, tá? Convido vocês a me seguirem no meu perfil do Instagram, @bondepasto, e também convido vocês a clicar aqui no nosso link www.bondepasto.com. Nesse link vocês vão encontrar muito conteúdo sobre capins, sobre manejo de pastagem. Tem até alguns e-books gratuitos, acho que vale a pena vocês conferirem, pode ser útil, de interesse aí de vocês. Então clique lá no www.bondepasto.com. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente vai encerrando aqui essa aula 1 e aguardo vocês na aula 2, que começa amanhã, tá? Às 19 horas no YouTube Bom de Pasto. Então até uma próxima. Fiquem com Deus.